Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, mais um dia na presença do Senhor, domingo santo, soberano, que Deus nos proporcionou, amém? Segundo dia de jejum, aleluia, glória a Deus por isso, louvado seja o santo nome do Senhor, tá firme aí na rocha, amém, queridos? É tempo de firmeza, segundo dia aí, sabe que estamos aqui na graça de papai, glorificando a Deus, domingo maravilhoso do Senhor, você que está aqui comigo já na primeira hora do dia, amém? Você que não estará conosco na igreja ao amanhecer, mas vai estar ouvindo a palavra, amém? Você vai beber dessa água, beber da fonte do Senhor também, para o teu domingo, domingo abençoado, domingo de consagração ao nosso Deus, amém? Nos enchendo da presença do Senhor. Palavra de Deus para o nosso coração nesse domingo santo, domingo de consagração a papai, está no Salmo de número 125, Salmo 125, versos de número 1 e 2. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Isso é uma palavra profética para a tua vida. Assim como está o Senhor em volta de Jerusalém, estará em volta de ti. Assim como você está em volta de Jerusalém, estará em volta de ti. Você confia no Senhor? Você tem entregado esses caminhos ao Senhor? Você tem descansado no Senhor? É isso que a palavra de Deus diz para você nesse dia de hoje, amém? Você confia no Senhor? Então, amados, você tem Deus do teu lado, o Senhor está contigo. O salmista fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Queridos, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus tem feito em teu favor. Deus tem sido maravilhoso. Amados, o Monte Sião era considerado a habitação do Altíssimo, o inabalável, é isso que a Bíblia diz, o inabalável, amém? Entre as pessoas, portanto, o lugar mais santo, seguro e estável da terra. Assim também é considerado o justo. O justo, por que está aquela briga lá, sabe, Israel? Está aquela confusão toda lá do Ramá com Israel, aquela coisa toda lá, por causa dessa segurança que a palavra de Deus fala. Entra ano e sai ano e o povo está preso a essa segurança, está convicto dessa segurança, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu quero te falar de alguém que confiou no Senhor. Alguém que depositou toda a sua confiança no Senhor e teve um grande livramento. Saiba que Deus está proporcionando um grande livramento para a sua vida. A partir do momento que você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Daniel, capítulo de número 6, versos de número 1 em diante, o Senhor diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o seu reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, ao quais estes príncipes deste conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Aquele que confia no Senhor recebe o espírito de excelência. O que é o espírito de excelência? O espírito de excelência é o espírito de Deus, o espírito de que o Senhor é o espírito do Senhor em nós, a excelência de Deus no homem. Quando você confia no Senhor, a excelência dele está sobre você. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como o Senhor está em volta, assim como está o Senhor em volta do seu povo. Deus está com você quando você confia nele, quando você deposita toda a sua confiança no Senhor. E Daniel era um homem desse. Daniel era um homem que confiava tão somente no Senhor, que depositou toda a sua confiança no Senhor. E a Bíblia fala que dentro desses 20 príncipes, 120 príncipes, 120 homens, em que era
era uma diretoria, né? O rei levantou uma grande diretoria de príncipes em toda a província do rei Dário, do reinado do rei Dário. E aí, dentro dos 120, a Bíblia fala que ele levantou 3 mais importantes. E dos 3 mais importantes, Daniel estava no meio, fazia parte, era um dos 3. E dentro dos 3 mais importantes, estava no coração do rei constituí-lo o Senhor sobre todos. Daniel seria o homem mais importante no reino do rei Dário. E a palavra diz que por causa disso, por causa do espírito de excelência, talvez você não saiba por que está acontecendo algumas coisas na sua vida. É porque você tem um espírito de excelência. O Espírito de Deus está sobre você. Você tem o Espírito Santo da verdade. Por isso o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje, fica firme. Fica firme na rocha. Firme na rocha, como diz o salmista no Salmo 125, firme na rocha. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Israel está lá sendo atacada e atacando, né? Mas não se abala. Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos é a nossa força. E assim por diante. Você tem que confiar no Senhor. Você precisa depositar toda a sua confiança no Senhor. Mesmo que o pau esteja quebrando aí, confia no Senhor. Deposita toda a sua confiança no Senhor. Amém, queridos? E aí a palavra diz que Deus deu para Daniel o espírito de excelência. Esse espírito de excelência trouxe sobre Daniel a sabedoria. Era um homem sábio. Era um homem temente, um homem culto, um homem fiel. Porque quem tem espírito de sabedoria é fiel. Ele não é infiel, ele não é traidor, ele não é arrogante, ele não é prepotente. Ele tem o Senhor em primeiro lugar. Ele coloca Deus em primeiro lugar. E aí, o que aconteceu quando os outros 120 príncipes descobriram que estava no coração de Dário, ou Dario, levantar Daniel como supremo naquele lugar? Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Quem tem espírito de excelência é um homem fiel, uma mulher fiel. Então, se a infidelidade ela está vindo sobre você, você precisa lançar isso fora e buscar a firmeza na rocha para você ter o espírito de excelência, o espírito do Senhor. E não achava nele erro algum e nem culpa alguma em relação ao rei. E olha que o rei que ele estava servindo não era o seu rei. Ele foi levado cativo. A Bíblia fala que ele foi levado. Daniel, Misael, Azarias, Ananias. Eles foram levados cativos para a Babilônia. E eles foram servir lá a Nabucodonosor e depois ao rei Dário. E assim sucessivamente. Mas a Bíblia fala que Daniel se posicionou e continuou firme no Senhor. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Não é o lugar que você está que influencia na sua adoração. É você que influencia na adoração do lugar. Porque o adorador é você é o adorador. Você que tem que transmitir a firmeza. É você que tem que mostrar a postura diante do Senhor. É você que tem que ser a diferença. E o Senhor está dizendo, fica firme aí, em nome de Jesus, amém? Não te abala, não. Não te abala, não. É tempo de firmeza, é tempo de postura diante do Senhor. E aí eles procuravam ocasião, mas nunca encontraram nada relacionado ali ao rei Dário. Não, esse homem não tem nenhuma falha contra o rei. Embora, né, ele não é da nossa cultura, mas ele conseguiu se encaixar. Quem tem o espírito de excelência se encaixa. Quem tem o espírito de excelência não se sente excluído. Quem tem o espírito de excelência, quem está firme na rocha, que é Jesus, quem tem a sua casa construída na rocha, que é Jesus, ele não se exclui, ele não entra na caverna, ele não tem autopiedade, ele tem o Espírito Santo, ele tem o espírito de excelência. E o que aconteceu na vida de Daniel?
Então estes homens disseram: nunca achamos ocasião contra este Daniel, e não achamos contra ele, e não achamos contra ele na lei do seu Deus. Então ele falou assim: já que a gente não encontra uma situação contra ele, contra a lei dos medos e dos persas, aqui contra a situação aqui do rei Dário, então a gente vai pegar ele na lei dele. E é nisso aí que você tem que tomar cuidado. Quando você não está firme, o diabo ele fica procurando pegar você com falha na lei do Senhor, seu Deus. Você está firme no Senhor? Você está firme na rocha que é Cristo Jesus? Você precisa ficar firme. Você está indo para a igreja? Você está buscando o Senhor? Olha, nós estamos no jejum aqui, o pessoal da Batista Apostólica, da comunidade Batista Apostólica. E você, da sua denominação? Você tem feito jejum? Você tem ido à sua igreja? Né? Igreja é a aglomeração do povo, aí é a igreja. Você sozinho não é igreja, não. Essa história de que, eu sou a igreja, não. Você sozinho não é igreja, não. Você é uma das células que compõe um tecido, que forma um órgão que está no corpo de Cristo, chamado igreja. Uma pessoa sozinha na igreja, não, querido. Uma pessoa sozinha na igreja, não. Essa história aí é para os desigrejados. É para quem não quer cultuar. É para quem não quer buscar a Deus em espírito e em verdade. Um sozinho não é igreja, não. Uma andorinha sozinha, ela não faz verão sozinha, não. Para o verão ser feito, tem que passar todo o campoeiro lá de andorinha. Você precisa ser igreja. Mas para ser igreja, você precisa ir à igreja. Você precisa estar firme. Você precisa estar na rocha. Você precisa ser fiel. Daniel não se acharam nenhuma culpa, nenhum pecado, não achou nenhum dano, nenhum dolo contra ele na lei lá do rei Dário. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar agora na lei do seu Deus. Você sabia que Satanás está procurando suas falhas? Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa honrar o Senhor. Você tem dizimado? Você tem ofertado no altar? Você tem dado o seu melhor para Jesus? Isso é firmeza. Isso é ser firme. Daniel estava em uma terra estranha, cultura estranha, servindo a um Deus estranho, a um rei estranho, mas o Deus dele era o mesmo Deus. Ele estava servindo a um rei estranho, mas o Deus dele era o Deus que criou os céus e a terra. Então o que aconteceu? Olha o que diz aqui. Então esses presidentes e príncipes formaram junto ao rei e disseram: ó rei Dário, vive o Senhor para sempre. Todos os presidentes do rei, os capitões e príncipes, conselheiros, governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, se por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ti, ó rei, seja lançada na cova dos leões. E aí eles fizeram lá um decreto do inferno, né? Porque o diabo, ele é assim, o diabo ele ama lançar decreto para impedir a obra, o reino, a adoração, né? Ele veta você para se expressar, enfim. E aí eles falaram assim: olha, nós vamos fazer isso, mas já foi premeditado. Olha só, a única petição que vai ser feita durante o período de 30 dias vai ser a ti. O homem que não fizer isso e que recorrer a outro homem ou a Deus, ou um Deus, esse será lançado na cova dos leões. Não vou ler o texto não, vou só aqui explanar para você e ministrar na tua vida. E ali eu quero falar da firmeza de Daniel. Quero que você entenda isso. Deus está cobrando firmeza da sua parte. Deus está cobrando firmeza. E aí a Bíblia fala que Daniel ia 3 vezes ao dia. 3 vezes Daniel ia orar. O decreto foi lançado, promulgou-se o decreto, e aí a Bíblia fala que Daniel não estava nem aí, não contou conversa. De manhã, meio-dia, de noite, Daniel estava orando ao Senhor. E aí eles olharam e viram Daniel orando ao Senhor, buscando ao Senhor pela janela do seu quarto. E foram até o rei e falou: Daniel, aquele lá que tu quis levantar, é como o supremo aqui nosso, né? Que é um dos 3 maiorais aqui do reino. Ele está adorando. Ele está fazendo petição ao Deus dele. Então, ele quebrou o decreto. Então, ele tem que ser lançado na cova dos leões.
E aí a Bíblia fala que eles pegaram Daniel, né, lançaram na cova dos leões. O rei ficou muito preocupado, o rei não dormiu a noite inteira, preocupado com o que estava acontecendo ali com Daniel. Quando foi ao amanhecer, o rei foi na boca da cova lá e falou assim: Daniel, acaso o teu Deus te livrou dos leões? Ele fala assim: rei, meu senhor, o meu Deus fechou a boca dos leões e os leões não lhe fizeram nada, mal algum. O que acontece na vida de quem está firme? O diabo, ele não tenta contra você, ele se levanta contra você, ele arma emboscada, ele faz de tudo, mas ele não surte nenhum efeito, porque você está firme na rocha. Sabe a importância de você estar firme? Você precisa continuar firme, você precisa continuar sendo cristão. Você precisa continuar orando, buscando, jejuando, se enchendo da graça, do poder da unção. Desde quando começou esse ano, 2021, eu não parei um minuto sequer. Eu tive 18 dias, 19 dias mais ou menos que eu fiquei enferma, mas eu não consegui parar, sabe? Eu continuei fazendo as coisas que tinha de fazer, indo ao templo e falando: Deus, eu sei que eu preciso continuar firme e forte. Você precisa continuar firme. Tem alguém aqui que está fraquejando na fé? Tem alguém aqui se deixando levar pelos problemas, pelos decretos? Tem alguém que se deixou levar pelos decretos? Se não tivesse, Deus não estaria falando com você. Tem alguém que está se deixando levar aqui pelos levantes, pelas retaliações do adversário. Você precisa estar firme. Você precisa estar firme. Firmes. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E Daniel confiava no Senhor, por isso ele não se abalou. Ele continuou firme na rocha. Amém? Louvado seja Deus. Você precisa continuar firme. Você precisa perseverar. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja. Que assim como os montes de Sião estão firmes e não se abalam, você esteja firme e não se abala. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo. Seja um domingo maravilhoso, prazeroso. Amém? Nós vamos estar ao vivo em alguns momentos deste domingo. No Facebook, no Instagram, talvez aqui no YouTube também, fazendo a transmissão do nosso trabalho, do nosso culto, da nossa adoração durante todo esse domingo. Você pode estar atento, porque Deus vai ministrar na sua vida muito mais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, quero orar pela tua vida neste momento, em nome de Jesus. Amém? Você que está aqui na madrugada comigo, que está recebendo essa palavra, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Quero orar por você, orar por cada pessoa nesse momento em nome de Jesus. Pai de amor, de graça, de misericórdia, Deus poderoso, Deus grandioso, de poder, de glória, de graça. Senhor, eu quero abençoar essas vidas, Senhor, que está aqui, Senhor. Que a bênção do céu venha sobre ela, que haja abastança, provisão. Senhor, traz firmeza, alinhamento na vida dessa pessoa. Não deixe ela fraquejar na fé, Senhor. Ajude ela, sustenta ela, Senhor, com a destra da tua justiça, Pai. Ser com ela, em tudo que ela for fazer nesta terra, Pai. Eu oro abençoando todos, abençoando esse domingo, domingo de jejum, de consagração, domingo Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, Deus te abençoe.